Livro Mães Intercessoras. Conclusão. Deus está procurando mães intercessoras, pais intercessores, reparadores de brechas, guerreiros da oração, gente que não abre mão de ver os filhos salvos, cheios do Espírito e usados valorosamente pelo Senhor. Certamente, essa é uma nobilíssima missão. Na verdade, a maternidade e a paternidade constituem uma das mais sublimes missões da humanidade e uma das mais complexas. Há muitos homens e mulheres que ganharam notoriedade na sociedade e perderam seus filhos. Galgaram os degraus da fama e do sucesso e sofreram derrotas fragorosas dentro do lar. Aqueles também que jamais subiram ao pódio da fama, mas construíram famílias sólidas e edificaram relacionamentos saudáveis dentro do lar. A Bíblia aponta vários exemplos de homens que foram grandes líderes e tornaram seu nome célebre, alcançaram vitórias retumbantes contra seus inimigos e figuram entre os nobres na constelação dos grandes deste mundo, mas fracassaram rotundamente no campo da família. Homens como Isaac, Davi e Josafá são enaltecidos ainda hoje pelas suas virtudes e conquistas fora dos portões da família, mas sofreram derrotas amargas no contexto familiar. Ser pai ou mãe não é uma missão simples. Essa missão exige preparo, análise, avaliação e inteira dependência de Deus. Temos não apenas o privilégio de gerar filhos, mas também a responsabilidade de educá-los. A educação dos filhos é um investimento que exige compromisso, coerência e muito trabalho. A Bíblia diz que devemos ensinar os filhos, sobretudo com o exemplo. Devemos fazê-lo com perseverança e criatividade. Dentre várias áreas vitais na educação dos filhos, destacamos 3 indispensáveis. Primeiro, os pais e as mães precisam cuidar da formação moral dos filhos. Hoje, vivemos numa sociedade profundamente influenciada pelo pós-modernismo. A pós-modernidade traz no seu bojo 3 tendências perigosas: a pluralidade, a privacidade e a secularização. Vivemos num mundo onde há muitas ideias, conceitos e valores. O mundo cada vez mais rejeita a ideia de uma verdade absoluta. Os padrões morais, graníticos e absolutos, são considerados extremos, fundamentalistas e radicais. O mundo pós-moderno é uma grande arca que abriga toda sorte de pensamentos, religiões e filosofias. Acabou-se a ideia do conflito, da apologética, da discussão. Cada pessoa tem espaço para viver a sua crença, a sua filosofia de vida, o seu padrão moral. Nesse contexto, os pais não interferem na vida dos filhos. Cada um tem uma vida autônoma. A ética pós-moderna é profundamente privativa. Cada um vive a sua vida sem ter de prestar contas a ninguém. Não existe um código de ética com valores absolutos. Cada um tem a sua verdade, os seus princípios e os seus valores. A ética é individual e privativa. Assim, no conceito pós-moderno, os pais não têm o direito de interferir na conduta dos filhos, não têm o direito de impor-lhes um padrão de conduta. As pessoas passam a viver dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto, mas sem nenhum comprometimento, aliança ou sentimento de pertencimento. Também prevalece na cultura pós-moderna a secularização. O homem é o centro de todas as coisas. Tudo deve girar em torno do homem para agradá-lo e para promover o seu prazer imediato. Não há espaço para Deus nem para a sua verdade. Nesse ambiente confuso, os pais cristãos precisam voltar-se para a palavra de Deus, a verdade infalível, inerrante e suficiente para forjar o caráter dos seus filhos. Nossos filhos precisam ter caráter no meio de uma geração onde a corrupção trafega desde as mais altas cortes até as choupanas mais pobres. Precisam aprender a ser verdadeiros no meio de uma geração que tem vergonha de ser honesta. Precisam aprender a prática da justiça, onde os escândalos de toda a ordem são a principal atração dos meios de comunicação de massa. Precisam aprender a amar, mesmo num mundo marcado pelo ódio e pelas guerras. Construir o caráter dos nossos filhos é mais importante do que construir impérios. Nossos filhos precisam mais de ensino e sabedoria do que de fortunas. O bom nome vale mais do que riquezas. Segundo, os pais e as mães precisam cuidar da vida espiritual dos filhos. Nossa sociedade está profundamente secularizada. O ter está se tornando mais importante do que o ser. Os pais e as mães investem muito na formação intelectual e profissional dos filhos, mas, em geral, deixam órfãos na área espiritual. 3 coisas são essenciais na formação espiritual dos filhos. 1.
Os pais e as mães precisam ensinar os seus filhos a amar e a temer a Deus de todo o coração. O único antídoto que pode proteger os jovens da sedução do mundo e das paixões da mocidade é o amor de Deus. José do Egito resistiu à sedução da mulher de Potifar, porque ele entendeu que a infidelidade é um pecado contra Deus. A consciência de que a maior malignidade do pecado é atentar contra a santidade de Deus é o que nos livra dos laços do pecado. 2. Os pais e as mães precisam ser modelos para os seus filhos. Não ensinamos apenas com palavras, mas sobretudo com o exemplo. Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. O exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única forma eficaz de fazê-lo. Os pais e as mães precisam ser coerentes. Eles precisam viver o que ensinam e ensinar o que vivem. Eles precisam ser o espelho de seus filhos. O espelho é mudo, mas é eloquente. 3. Os pais e as mães precisam orar por seus filhos. Os pais são sacerdotes do lar. Eles devem não apenas falar de Deus para os seus filhos, mas, sobretudo, falar de seus filhos para Deus. Eles devem constantemente apresentá-los ao trono da graça. Eles devem interceder por eles, chorar por eles, jejuar por eles e jamais abrir mão de vê-los como coroa de glória nas mãos do Senhor. De nada adianta os pais ganharem o mundo inteiro e perder os seus filhos. A herança de Deus na vida dos pais não é dinheiro, riqueza ou fama, mas os filhos. Precisamos criar os nossos filhos para a glória de Deus. Eles devem ser mais filhos de Deus do que nossos. Nenhum sucesso compensa o fracasso dos filhos. E, finalmente, os pais e as mães precisam cuidar da vida relacional dos filhos. É triste constatar que há conflitos de geração dentro da família. Os pais não conseguem falar a linguagem dos filhos. Os filhos não conseguem compreender os seus pais. Há intransigência, indiferença e distância nos relacionamentos dentro do lar. Em vez de ser um lugar onde a fragrância do amor e o perfume da harmonia prevalecem, o lar tem sido muitas vezes uma arena de brigas e um picadeiro de agressões veladas, verbais e até mesmo físicas. A comunicação precisa ser restabelecida no relacionamento entre os pais e os filhos. O coração dos pais precisa ser convertido ao coração dos filhos, e o coração dos filhos a seus pais. Os pais precisam ser sensíveis às necessidades emocionais dos filhos, precisam aprender a ouvi-los, precisam construir pontes de amizade a fim de que os filhos encontrem neles apoio, encorajamento e compreensão. O lar precisa ser um lugar de refúgio e não um campo de batalhas e contendas. Os pais precisam aprender a falar com os seus filhos, falar a verdade em amor, falar na hora certa, com a motivação certa e com o tom de voz certo. O pai precisa disciplinar os filhos com brandura, coerência e espírito de amor e mansidão. Não devem provocá-los à ira, mas incentivá-los, ensiná-los e abençoá-los. Os pais precisam ser presentes e participativos na vida dos filhos. Eles precisam ser seus melhores amigos, ajudando-os a chegar à maturidade física, emocional, moral e espiritual. Deus está procurando pais e mães segundo o seu coração, pais e mães intercessores que amem a seus filhos, que lutem por eles, que vivam para eles e os ensinem a viver para a glória de Deus.